Olá pessoal, História com o professor Flávio. Vamos falar da colonização portuguesa no Brasil? Pois bem, Portugal, no século XVI, estava no período das grandes navegações. Ele já estava ganhando bastante recursos com a Índia, né? É aí que acontece que, dentre as navegações, tem o nome muito conhecido de todos, Pedro Álvares Cabral, que teria chegado aqui no Brasil. Antes falava-se de que houve uma tempestade e que eles teriam se perdido e chegado ao nosso continente. Hoje já se sabe que a intencionalidade de chegar aqui no continente já teria sido traçada há tempos anteriores. O que confirma isso, de certa forma, seria o Tratado de Tordesilhas, que das ilhas que ficam localizadas no litoral africano, né, as ilhas de Cabo Verde, todas as terras que fossem encontradas a oeste, a 100 léguas, inicialmente ficava a parte oriental, ficava para Portugal, e a parte ocidental ficava para a Espanha. Né? Só que com o Tratado de Tordesilhas, isso aí deu certo, porque colocava 370 léguas. Né? Então, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, as terras encontradas eram divididas entre Portugal e entre Espanha. E foi assim que os portugueses ficaram com todo o nosso litoral, tá? Até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. O que é que vai acontecer então? Pedro Álvares Cabral, quando ele chega, ele avista o Monte Pascoal, né? Naquela região ali de Salvador. Ele observa, primeiramente, que não tem um desenvolvimento comercial, como ele teria visto em outras localidades, né? Como os portugueses já teriam visto em outras localidades, mas os nossos nativos. Então, de forma gradativa, Pedro Álvares Cabral teria chegado aos indígenas. Né? Primeiro houve um choque cultural. Por quê? Culturalmente, em relação ao desenvolvimento comercial, né, os europeus estavam já no capitalismo comercial, né? Enquanto nossos indígenas viviam ali parecido, semelhante ao período neolítico, ao período da caça, da coleta, né? Da agricultura de coivara, que era eles queimavam a terra, os nossos indígenas, né? Para plantar posteriormente. Alguns eram nômades, outros eram semi-nômades, né? E por todo o litoral, por todo o interior do Brasil, existiam nossos indígenas. Falam que a existência dos nossos indígenas chegariam em torno de 5 milhões nessa época aí. Mas, pois bem, como não apareceu, não existia, aliás, nenhum comércio em que chamasse a atenção dos portugueses, começou a haver a extração do pau-brasil. Tá? Os portugueses, eles faziam o escambo. O que era o escambo? Eles davam algum objeto ao indígena para que, em troca desse objeto, o índio trabalhasse, prestasse o serviço de extrair a nossa madeira. Então, foram dados aos índios facões, né? E a partir do momento que começa a extração da madeira, o índio, ele começa a levar toda a madeira extraída para uma feitoria, que era um tipo de armazém que ficava ao longo do nosso litoral. Então, naquela região ali do Nordeste, vamos dizer assim, começa de forma mais contundente a extração do pau-brasil, tá, gente? Então, o que é que vai acontecer? Eles levavam para a feitoria, depois de um tempo chegavam uma caravela, né, ficava um pouquinho distante, saía uma embarcação menor e iria pegar toda a madeira, levar para a embarcação, a madeira do pau-brasil, e levar para Portugal. Professor Flávio, o que tem a ver essa madeira? Por que tanta importância? O pau-brasil, pessoal, ele servia para complementar a economia de Portugal. Além de fazer móveis, o pau-brasil ele contém uma tinta avermelhada no seu interior. E essa tinta ela era utilizada também para tingir tecidos. Né? Então, para vocês terem uma ideia, essa extração do pau-brasil fez com que no nosso território, a maior parte do nosso território tivesse sido devastado. Né? Então a Mata Atlântica original, nesse tempo, se perdeu bastante. Tá? Aliás, desde aquele tempo se perdeu bastante.
Os indígenas, eles, por causa desse contato, esse choque cultural, os indígenas sofreram em várias situações. Quais? Por exemplo, eles não tinham os anticorpos para um resfriado, não é? Por exemplo, que os europeus vieram com o vírus. Muitos indígenas acabaram por morrer, porque não tinham os anticorpos, como eu falei, necessários, né? Então esse choque cultural, além de promover várias mortes entre os indígenas, houve outras questões também. Tá? Por exemplo, os europeus se depararam com o ato de antropofagia, que seria o que os indígenas praticavam na época. Eles matavam alguém da outra tribo, da tribo inimiga, depois de um tempo, depois de alimentar essa pessoa, depois da pessoa ficar amarrado por 20, 30 dias ou até mais, a pessoa era esquartejada, tá? E iria literalmente para a fogueira, tá bom, gente? Isso aí é o ritual antropofágico. A gente não pode comparar o ritual antropofágico ou confundir o ritual antropofágico com canibalismo propriamente dito. Porque o ritual antropofágico tinha vários significados. O canibalismo é o processo de simplesmente matar a fome, né? Então, o que acontecia? Os europeus ficaram surpresos, né? Nunca tinham visto aquilo ali. Por exemplo, na obra de Hans Staden, um alemão que conseguiu observar o que realmente teria acontecido ali, os indígenas, eles comeriam a língua do guerreiro, né, que teria sido sacrificado para ter o dom da fala, né? O cérebro, quando ele era comido, era para ter o dom da inteligência, né? O sangue bebido pelas pessoas mais idosas, inclusive as senhoras, porque era sinônimo de vida. Bom, o que é que eu estou querendo dizer? Que o choque cultural de ambas as partes foi impressionante, porque nenhum nem outro teria visto aquele tipo de cultura, né? Os portugueses, eles também tiveram uma impressão falha em relação aos indígenas. No que diz respeito a, quando eles viram os nossos indígenas, eles acreditavam que seria só de um grupo, logo de início, só de um grupo. Mas, na verdade, existiam para mais de 200 troncos linguísticos, né? Então, teriam diversas tribos indígenas, diversas nações indígenas, espalhadas por todo o nosso litoral, né? Mas, se você perguntar, professor, qual a nação indígena que se destacava perante as demais? Aí eu vou dizer para você, a nação indígena que se destacava era a Tupi-Guarani. Foram esses que os portugueses tiveram o primeiro contato, tá? Os portugueses ficaram surpresos ao se deparar com a cor da pele do indígena, né? A força, o banho constante e o pessoal tudo saudável. Diferentemente deles, né? Que tinha um tempo de banho que variava, às vezes passava até dias. Os portugueses acreditavam que quando eles tomassem banho, a água que entrasse nos poros iria enfraquecer os órgãos deles. E viram os índios daquela forma, né? Já os índios têm uma outra característica. Eles também, gente, se aproveitaram do tipo de ferramenta que eles estavam recebendo para derrubar as árvores, porque iria facilitar bastante em sua sobrevivência no território, tá certo? Então, tanto de um lado quanto de outro, aproveitaram para obter o conhecimento. Obviamente, existia um preconceito muito forte por parte dos portugueses. Tanto é que existem registros que índios foram levados para a Europa, não, tá certo? E eles eram expostos para que as pessoas vissem, né? Então, por exemplo, em praça pública, e a pessoa parasse e se deparasse, como se fosse colocar um ser vivo ali numa vitrine, né? Isso, de certa forma, seria uma falta de respeito em relação à cultura. Outra característica é que os nossos indígenas, eles foram de forma gradativa sendo cada vez mais cobrados pelos portugueses. E passa a haver uma resistência
eles passam a não aceitar. Para vocês terem uma ideia, essa não aceitação causa uma visão de, como é que eu posso colocar para vocês? Causa uma visão de preguiça. Ah, eles são preguiçosos, mas eles não eram preguiçosos. Os índios, eles tinham a sua divisão do trabalho. O homem que ia para a caça, o homem que ia para a pesca, a mulher que ficava cuidando das crianças, né? Então, essa forma de preconceito contribuiu para que houvesse um atrito, né? Para que um atrito fosse se desenvolvendo entre o povo indígena e os portugueses. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse período de extração de madeira de forma contundente, ele é mais presente entre 1500, né, a 1530. São 30 anos que é levado em que a extração do pau-brasil ela é muito continuada. Nesse período, os portugueses eles não estavam preocupados em povoar o nosso território. Nesse período, os portugueses estavam preocupados em explorar a nossa riqueza, né? Que no caso seria o pau-brasil, principalmente o pau-brasil, tá certo? Então, vamos ver até agora o que nós vimos, vamos fazer uma revisão, tá certo? Nós vimos que em 1500, Pedro Álvares Cabral teria chegado aqui. Não teria encontrado nenhum tipo de comércio, como ele teria encontrado em outras localidades. Como os europeus já teriam encontrado na África, né? O que eles encontraram foi o pau-brasil. Isso chamou muita atenção, porque o pau-brasil ele era utilizado como uma economia complementar, tá certo? Então essa economia complementar vai fazer com que vai existir uma forma de Portugal enriquecer, tá? De forma gradativa. Feitorias, que significam armazéns, foram colocados ao longo do litoral, para quando os índios retirassem o pau-brasil, eles levassem até as feitorias, até esses armazéns. E de lá, os portugueses pegavam, colocavam nas embarcações e levavam para a Europa. Nós vimos também que vários indígenas passaram a ter problemas de saúde sério, porque não tinham anticorpos para um resfriado, por exemplo. Vimos que o escambo, inicialmente, teria dado certo, fazendo com que o índio recebesse algum tipo de material, algum tipo de objeto, seja espelho, seja pente, seja alguma ferramenta para ajudar ele a derrubar a árvore. Em troca, o índio teria que praticar a atividade, aliás, teria que praticar a retirada do pau-brasil do litoral. E vimos também que essa retirada promoveu uma devastação da nossa Mata Atlântica original. Tá certo? Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a chegada dos portugueses e um novo processo que eles utilizaram, o processo de colonizar o Brasil por meio da exploração. Tanto é que em 1534 começa a chegar a primeira de várias expedições que vão colonizar o nosso território. Isso porque começa a haver invasões de povos estrangeiros no nosso litoral. Para vocês terem uma ideia, um rei francês teria dito, eu não lembro de ter visto na Bíblia Portugal sendo dono de todo esse território aí, dividindo o mundo entre ele e a Espanha, né? Então, os portugueses começam a ficar preocupados que a qualquer momento podem perder o seu território. Até a próxima aula. Até mais. Fiquem ligados.